ferramenta de apoio na detecção de similaridades para a escrita original Turnitin, que será apresentada pela senhora Daniela Hirocchi, consultora de serviços profissionais e educativos da Turnitin. A Daniela Hirocchi é responsável pelo treinamento e suporte para usuários das bases de dados da Clarivate no Brasil. Com bacharelado em Arqueologia e extensão em Engenharia de Software e de Administração, Administração de Marketing, ela tem mais de 20 anos na área de suporte e treinamento e participação em seminários e eventos voltados a editores sobre práticas de qualidade para periódicos e adequação de critérios de indexação. Acho que falei correto o currículo vitae da nossa Daniela. Seja bem-vinda, Daniela, o espaço é todo seu. Olá a todos, muito obrigada pela participação. Meu nome é Daniela Hirocchi, eu sou do time da Turnitin para a América Latina e a gente vai conversar um pouco sobre melhores práticas de integridade acadêmica na hora de escrever a tese, a dissertação, ou a monografia, enfim, um projeto de pesquisa. Para quem não conhece a Turnitin, ela é uma empresa que trabalha com software de integridade acadêmica, né, de verificação de similaridades. Vou contar um pouquinho mais ao longo da nossa conversa, aí como é que funciona, o que é a Turnitin e como é que o pessoal da USP pode acessar a ferramenta para fazer a verificação dos seus trabalhos, a submissão aí para checar similaridades, fontes, enfim, né? Essa apresentação, ela foi criada com a Catalina Londoni, que é do time da Turnitin que fica na Colômbia, e a Marina Prado, que fica aqui no Brasil também, tá certo? Muito bem. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre integridade e plágio, então a gente vai falar um pouco sobre conceitos, definições, né, isso é uma conversa importante para explicar também um pouquinho de como funciona a ferramenta. A gente vai falar sobre o processo da dissertação, né, o antes, o durante, o depois, algumas boas práticas, algumas coisas que são importantes, né, para ter em conta aí na hora de fazer a preparação e a escrita, efetivamente, e boas práticas, dicas, recomendações gerais, algumas coisas que às vezes as pessoas têm dúvida, como é que funciona, como é que a ferramenta poderia ajudar nesse sentido, tá certo? Muito bem, e aí a gente vai começar definindo, então, integridade acadêmica, e essa definição, ela vem a partir da definição do ICAI, né, que na tradução livre é Centro Internacional para a Integridade Acadêmica, né, International Center for Academic Integrity, e a definição do ICAI, ela diz que a integridade acadêmica, ela é um compromisso, incluindo em momentos de adversidade, com 6 valores fundamentais: honestidade, confiança, justiça, respeito, responsabilidade e coragem. E é importante pensar a respeito disso, né, os valores fundamentais, então, honestidade, em que sentido? Aquilo que eu estou produzindo, com as pessoas que eu usei como referência para o meu trabalho, honestidade com os meus interlocutores, com as pessoas que estão lendo a minha tese, com a sociedade para a qual, né, eu também estou entregando de uma certa forma aí a minha pesquisa, confiança, então poder confiar nos dados que são apresentados, confiar no meu papel enquanto pesquisador, justiça para com as referências que eu utilizei, né, com a propriedade intelectual, justiça também com os meus leitores, comigo mesmo, respeito também por todos que estão, então, relacionados aí a esse meu trabalho de pesquisa, responsabilidade, obviamente, se eu estou criando um material, estou trazendo aqui algum tipo, né, colocando uma luz sobre determinado assunto, determinado aspecto, eu tenho responsabilidade com isso, e coragem também de poder defender meu ponto, explorar um território, construir alguma coisa nova, trazer alguma contribuição, né? E muito bem. E aí, a gente falando sobre um pouco do processo, né, de escrita da tese ou da dissertação, e aí algumas coisas que acontecem nesse trajeto, e por que então é legal a gente reservar um momento para conversar sobre esse tema, para pensar a respeito disso, né, e aí vamos ver se alguém que está nesse processo se sente assim, né, um pouco desesperado, só um pouco, levemente. O que acontece? Nesse processo, né, de pesquisa e de escrita, que parece às vezes que é infinito, que vai, que volta, que a gente não sabe quando parar, a gente precisa ter um conhecimento profundo da área, e aí a gente nunca sabe, né, nunca para, na verdade, mas delimitar ali
o arcabouço teórico, né, a fronteira, então essa dificuldade de delimitar, às vezes até o próprio objeto, e conhecer profundamente a área, então já é uma coisa que demanda tempo, demanda dedicação. Não basta conhecer profundamente a área, mas é preciso seguir a metodologia rigorosa para que a gente, de fato, possa produzir um material que a gente possa submeter, enfim, para revisores, que a gente possa confiar na informação que está sendo colocada ali, porque ela seguiu os padrões e a metodologia em si, né? E aí também metodologia rigorosa, se é um trabalho que eu vou publicar no Brasil, entregar para uma instituição brasileira, eu sigo uma norma. Se é um veículo internacional, eu preciso submeter a norma que é adotada por aquele veículo, né? Às vezes, se eu sou, por exemplo, de uma área mais de biológicas, preciso, de repente, é um artigo que eu vou usar Vancouver. Se é alguma coisa para a América Latina, eu vou ter que usar a norma APA. Para o Brasil e para a universidade que eu vou apresentar aquele material, precisa ser a BNT. Então, tem toda uma metodologia no processo de escrita e também na investigação em si, né? Métodos, evidências, coisas que eu preciso me ater. Então, já não bastasse o conhecimento profundo da área, que já me demanda bastante, eu preciso seguir essa metodologia específica e bastante rigorosa para que meu trabalho, enfim, seja aceito. Aí eu preciso pegar esse conhecimento e essa metodologia, e aí eu preciso colocar o meu pensamento crítico em cima disso para começar a produzir também determinadas coisas. Então não basta eu conhecer a área profundamente, mas eu preciso olhar criticamente para aquilo, e quando eu for construir a minha crítica, eu preciso me ater também à metodologia, né? E aí eu preciso ter autonomia de pensamento, então ao mesmo tempo em que eu construo aí essa, né, essa jornada, eu preciso ter autonomia em relação às ideias que estão sendo colocadas, eu preciso discutir com o meu orientador a respeito do caminho que está sendo tomado, autonomia para decidir onde eu paro, qual caminho que eu sigo, se vou, se eu não vou, se é o momento, se é o recorte que eu quero fazer, se eu preciso voltar alguns passos, se eu preciso trocar o escopo, trocar o foco. Então, ter autonomia nesse sentido também de navegar, né, pelo tema, de navegar pela minha tese, ou dissertação. Eu preciso também pensar que isso que eu estou fazendo é uma contribuição para um novo conhecimento, então eu estou aí também com compromisso até para a própria sociedade, né, a respeito do que eu estou produzindo, então é bem importante também lembrar dessa contribuição, e aí isso me faz assumir um outro compromisso, então também precisa ser de alguma maneira inteligível aquilo que eu estou entregando, né, e é muita coisa junta. Então, é normal que a gente se sinta um pouco desesperado, tem muita coisa para olhar. E aí, por que que é importante a gente ter, então, boas práticas e reservar esse momento para conversar a respeito disso? Porque a construção, né, da tese, da dissertação, da monografia, do artigo em si, ela, ela passa por todos aqueles pontos que a gente levantou, mas ela é uma construção, né? Então, é uma coisa que vai sendo desenvolvida, não dá para eu deixar tudo para a última hora. Conforme eu vou construindo a minha pesquisa, se eu vou adotando boas práticas, isso vai facilitando e vai refletir no meu trabalho final, né? Então, o trabalho final também é um resultado de tudo que foi sendo aplicado e feito ao longo dessa jornada, né? E aí, às vezes, como é muita informação, o bom de reservar momentos como esse para a gente ter uma conversa em relação a esse tema é para a gente relembrar, é para a gente ver algumas práticas aí, coisas que talvez façam sentido para a gente, né? Ou para a etapa que eu tô, ou enfim, para alguma coisa que algum modelo de atuação que eu tenho, possa adotar, enfim, alguma prática diferente, né? E aí a gente vai conversar agora sobre boas práticas e como a ferramenta pode ajudar dividindo esse processo de 3 pontos. Então, antes, ou seja, quando eu faço o meu desenho da solução aí, né, o meu desenho de projeto, então coisas que são importantes, quando eu vou fazer meu levantamento de referências, quando eu vou fazer o meu projeto de pesquisa, definição dos métodos, então, que isso venha antes até, pode ser, né, durante o processo de escrita que a gente faça ajustes, mas muito vai ser já nesse desenho, né, do princípio. Depois a gente vai falar também sobre algumas coisas no durante, então no processo de escrita e execução da pesquisa, então execução se eu preciso fazer algum tipo de pesquisa ou empírica, levantamento de dados, né, formulários, enfim. E o processo de escrita, que é onde também a ferramenta vai poder ajudar vocês, vou mostrar um pouquinho como, e depois também o processo de publicação. Então, quero publicar, né, ou um capítulo, como um paper em algum periódico, enfim.
E aí coisas que são importantes nesse processo de publicação, e é legal comentar que algumas revistas científicas, alguns periódicos, jornais, eles acabam usando algumas das ferramentas da Turnitin para fazer essa verificação de similaridade de artigos que são submetidos, né? Então, também é legal conhecer. A gente tem uma ferramenta que chama Authenticate, que é utilizada por alguns órgãos aí, até, enfim, pelo Crossref, se não me engano, as pessoas podem utilizar, ou o Crossref, em alguns casos, utiliza o Authenticate. Então, é legal vocês conhecerem também, saber que existe e poder submeter o trabalho de vocês a uma verificação de similaridade, até mesmo antes de entrar em contato com essas publicações, enfim, para estar dentro do escopo esperado para a publicação, né? Muito bem, vamos começar falando então do antes. Então, antes, o começo, né? A partir da revisão bibliográfica de quando eu faço a seleção das minhas fontes de informação. Então, uma coisa que fica uma dica, assim, imagino que muitos já apliquem, mas, enfim, não custa a gente conversar um pouquinho sobre a questão de você ter a sua própria rúbrica de avaliação de fontes e perguntar, né, nessa rúbrica, sobre os aspectos desses elementos que estão listados aqui do lado esquerdo da tela. Então, quando eu vou fazer a minha seleção de bibliografia, de fontes de informação, para evitar utilizar fontes que talvez não sejam tão interessantes ou relevantes, eu pego e crio uma rúbrica, de acordo com o meu campo de pesquisa, né, para validar aquela fonte de informação ou aquele material que eu vou utilizar como bibliografia, enfim, como referência. E aí, alguns critérios para a gente levar em conta na construção dessa rúbrica. Para quem não tem, às vezes animou, quiser construir a sua rúbrica de avaliação, então poder olhar questões como o autor. Então, esse autor, ele é um autor que faz sentido dentro do meu campo de pesquisa, ou dentro né, do tema que eu estou estudando, que eu estou investigando, que eu estou pesquisando. Então, olhar um pouco para o autor, entender um pouquinho quem que é esse autor, né? Se ele também é referência dentro dessa área, que tipo de escolas ou de pesquisas que utilizam esse autor, né? E que tipo de contribuição que ele trouxe para justificar a minha adoção dele no trabalho. O editor também, então, olhar o editor, às vezes também faz bastante sentido para entender, né, o tipo de editor que ele é, se ele conversa com a minha pesquisa, se as coisas que ele edita, enfim, publica, são relacionadas a esse campo de conhecimento, se é um editor renomado dentro dessa área, né, se ele é reconhecidamente um bom editor aí, até por, enfim, publicação, alcance, escolhas de tradução, qualidade do material, revisão, tudo isso, né, é importante. Então, também a revisão por pares, então olhar o artigo, por exemplo, eu vou usar algum paper bem recente, minha pesquisa é de um tema bem recente. Às vezes, com essas questões de revisão, enfim, de ciência aberta, às vezes um trabalho ele é submetido para uma determinada instituição, mas ele não foi revisado por pares. Então, pode acontecer dele estar atrelado, né, nessa parte, aguardando por uma verificação, mas ele não foi revisado por pares. E aí você usa esse material no teu trabalho, quando você vai ver depois ele não passou pela revisão por pares. Então, dê também uma olhada, dependendo do material que você vai utilizar, se ele passou por revisão por pares, se ele foi aprovado, para você não ter que usar um trabalho que depois não passou na revisão por pares, foi rejeitado, né? E aí você tem que reescrever nesse meio de processo. Então, se fizer sentido dentro do que vocês estão pesquisando, considerar essa questão da revisão por pares também, né? O domínio da página, então, será que é uma página que faz sentido? É uma página que está relacionada à academia ou a esse campo da ciência, né? Enfim, que eu estou pesquisando, se é uma página um pouco suspeita, se é uma página, por exemplo, de compra e venda de trabalhos acadêmicos, assim, quando eu envio o documento, né, pro Turnitin para gerar o relatório, eu consigo ver, assim, fontes que foram encontradas, fontes, similaridade com o meu texto. E aí, de repente, olhar, né, o domínio da página, se é uma página que tem, enfim, credibilidade. Interesse também, então, é uma página que tem... Qual que é o interesse por trás dessa página? Então, de novo, é uma página que vende material acadêmico, é uma página de cunho ideológico,
né? É uma página... Qual que é o interesse dessa página? É de divulgação de informações, é de manipulação de informações, é uma página que busca ganhar dinheiro e vender as coisas, as consultas. Então, pensar um pouquinho assim, quais são os interesses por trás, né, dessa fonte, para ver se ela está alinhada com o teu propósito, com o teu objetivo. E aí, de novo, não é que a fonte boa ou fonte ruim, a gente não está querendo aqui classificar se a fonte tem um interesse, se ela é negativa, é só para pensar se ela faz sentido dentro daquilo que você está pesquisando, se ela faz sentido dentro do teu propósito, tá? A data de publicação, então, de quando que é esse material, se teve coisas que foram mais recentes produzidas dentro dessa seara ou não, data da atualização, então é o artigo que foi escrito lá atrás, passou por atualização, o que que foi atualizado, né? Então, dá uma olhada nisso. Público-alvo, para quem que esse material é direcionado? Dialoga com aquilo que eu tô pesquisando, dialoga com os meus interlocutores também, faz sentido dentro do que eu estou verificando, do que eu estou pesquisando, né? Citações e referências, então, que tipo de citações e referências essa obra que eu estou adotando também adota, né? Até se eu precisar fazer a citação de uma citação, sempre a gente vai falar que a recomendação é procurar a fonte primária, obviamente, mas no caso de eu não ter, então, quais citações e referências foram utilizadas? Qual que é a base desse material que eu estou usando? É coerente? Faz sentido? Seja fazer sentido para endossar ou apoiar o meu ponto de vista, seja fazer sentido para eu utilizar esse material para fazer um contraponto, é importante que essas citações e essas referências também, né, estejam aí dentro e tenham a credibilidade necessária de acordo com o meu trabalho, conforme o meu trabalho. E também se ater aos aspectos da forma, então, é um trabalho acadêmico, uma revista, público geral, é um blog, é um livro, um livro online, então, pensa também sobre essas questões da forma aí, né, se elas fazem sentido, se não fazem sentido, então, só para a gente passar, fazer uma validação para colocar sempre na nossa revisão, na nossa referência bibliográfica, como fonte de informação, materiais que vão apoiar efetivamente a nossa escrita e que vão aí ajudar a gente a dar bastante credibilidade ao que estamos criando, né, escrevendo. E tem aquela máxima, né, se algo soa mal, não passa no seu teste e busca outra fonte. Então, putz, achei esse material, ele fala exatamente o que eu gostaria, mas é um pouco esquisito, não passou pela revisão por pares, não quero arriscar, ou, putz, tem aqui umas citações e umas referências que estão meio esquisita, nunca vi esse autor falando sobre isso, procurei outras fontes, de fato não encontrei nenhuma menção disso aqui relacionado a esse autor, estou um pouco suspeito, falo com o meu orientador, né, também nunca ouviu, será que é o caso de usar essa fonte assim? Então, de pensar um pouco, né, porque uma coisa pode ser um material inédito, outra coisa pode ser um material que, de repente, foi uma informação aí acreditada de maneira errada mesmo, uma confusão, então, pensar um pouco a respeito disso, porque se algo soa mal, busquem outra fonte, assim, né, se não está aparecendo ali que tá legal, alguma coisa tá esquisita, a sugestão é sempre substituir, pensar numa outra fonte mesmo, tá certo? E aí aqui, um exemplo que a gente tem, então eu tenho isso aqui assim, ó, quando eu envio o trabalho para a Turnitin, que eu vou ensinar esse processo um pouco mais para frente, ele gera um relatório de similaridades, né, e aí ele mostra a similaridade. Então, ó, achei similaridade disso aqui, dessa parte do texto, com uma das fontes, né, da base de dados da Turnitin, e aí ele me mostra, por exemplo, aqui, ó, um blog Zé Moleza, que para quem não conhece, é um blog em que as pessoas encontram, enfim, trabalhos acadêmicos de maneira geral, e aí não estou nem falando que o site é bom ou que o site é ruim, mas assim, eu estou falando aqui sobre integridade acadêmica. Faz sentido eu ter um material, né, de um site que comercializa ou disponibiliza materiais para as pessoas? Então é mais para pensar se faz sentido dentro do meu propósito ou não, não é uma questão aí, né, de criticar o site em si, é simplesmente se faz sentido ou não, né? Se eu quero que isso esteja na minha lista de referências do meu trabalho ou não, às vezes faz sentido. Então, é mais para que vocês possam, enfim, olhar e avaliar mesmo, tá certo? Muito bem. Aqui também um ponto que é muito importante, a gente tem muita coisa para olhar, né? Tem o conhecimento profundo da área, tem a questão da metodologia rigorosa, e aí a questão
das permissões. Então, é muito importante. Se eu faço uma pesquisa que envolve seres vivos, eu preciso de permissões, né? E aí eu preciso olhar toda a documentação, que eu preciso de informação, né? E aí a responsabilidade, quando a gente vai fazer uma pesquisa que envolve seres vivos, é conhecer a lei. Então, qual que é, né, a lei que vai reger aí essa questão da pesquisa envolvendo os seres vivos e atuar de acordo com a lei, para também, para que eu possa sempre ter uma pesquisa válida e que ela enfim, não sofra nenhum tipo de sanções relacionadas ao tema. E se eu estou falando de pesquisas que envolvem seres vivos, eu preciso do consentimento, seres vivos, desculpa, seres humanos, eu preciso do consentimento, enfim, dessas pessoas. E aí eu posso procurar, então, assessoria e orientação do comitê de ética da instituição, converso com o meu orientador. Então, vou dar um exemplo, estou fazendo um trabalho que vai conter aí um material audiovisual. Eu vou coletar depoimento das pessoas e talvez eu possa projetar isso em algum momento. Então, eu preciso dessas pessoas a autorização do uso de imagem delas, uma sessão desse uso de imagem, certo? Então, eu preciso entender como é que eu vou escrever essa sessão do uso de imagens, qual que é o escopo dessa sessão, enfim, preciso da assinatura dessas pessoas, vou precisar anexar esses formulários ao meu trabalho, digitalizo e coloco no meu trabalho, guardo, por quanto tempo eu guardo? Então, todas essas coisas são importantes para a gente evitar, de repente, não poder submeter o trabalho ou apresentar esse trabalho em algum momento, porque eu não tinha o consentimento das pessoas que foram entrevistadas. Então, é importantíssimo entender essa questão, tanto da permissão para ser vivo, quanto, né, do consentimento para seres humanos, para também atuar aí dentro dos conformes e evitar um problema, enfim, até a impossibilidade de usar material em algum momento, certo? Isso é bem importante no desenho. Então, é pensar em como eu escolhi as minhas fontes, é ter uma seleção criteriosa, é eliminar aquilo que não faz sentido, né, aquilo que está um pouco suspeito, ou que está fora do meu propósito ali do trabalho, é pensar também nas permissões, nos documentos, né, nos aspectos legais que eu preciso aí cobrir dentro da minha pesquisa quando eu estou desenhando ela, né? E aí eu já fiz meu levantamento bibliográfico, li, fiz as minhas marcações, se eu tinha, enfim, necessidade de fazer uma pesquisa que envolvesse seres vivos, seres humanos, já tenho todas as concessões, enfim, tá tudo certo. Aí agora eu vou começar a executar a minha pesquisa efetivamente, né? Então, é muito importante, como mais uma vez reforçar, né, a questão de olhar os detalhes, de fazer uma pesquisa que seja cuidadosa e responsável. E aí, por isso também a importância de fazer o desenho para antes da execução, validar esses aspectos, para que os métodos não passem por descuidados, negligentes ou imprudentes. Então, isso é bem importante, porque tudo isso, né, se alguma coisa na tua pesquisa parece descuidada, ou negligente, ou imprudente, há uma chance de descredibilização do projeto, e a gente não quer que isso aconteça, né? E aí, a gente vai falar sobre 3 aspectos aí que a gente precisa tomar cuidado. Então, é o FFP. O primeiro F é o de fabricação. E aí, em que sentido? Fabricação de dado de evidência. Então, por exemplo, eu não vou fabricar dados. Na verdade, aconteceu aí uma evidência que foi fora daquilo que eu estava esperando. O que que eu faço? Eu faço o gerenciamento desse, entre aspas, né, que está até outlier. Então, eu vou buscar a causa, né? Eu vou buscar métodos estatísticos. Eu vou entender o que que aconteceu. Eu sempre vou reportar. Então, se alguma coisa aconteceu dentro do esperado ou fora do esperado, eu vou reportar exatamente como é. Eu não vou fabricar evidência, né? Desculpa. Eu vou olhar para aquilo que aconteceu e vou reportar, porque inclusive é esse reporte que vai me ajudar a buscar a causa, entender por que que eu cheguei nesse ponto, né? Entender os métodos estatísticos, se for o caso, revisar, testar novamente, fazer as comparações necessárias, se houver tempo, né? E reportar exatamente o que aconteceu, né? Eu não vou fabricar evidência, porque isso não vai me ajudar e não vai ajudar nem a pesquisa e nem ninguém relacionado a essa pesquisa. E aí, uma das coisas também que é importante a gente pensar é essa questão das correlações espúrias, ou seja, tentar forçar a porta e tentar estabelecer relações de coisas que não estão conectadas aí, correlação que não implica causalidade. Então, aqui esse gráfico que eu gosto bastante é um exemplo de uma tentativa de relacionar o consumo de queijo mussarela per capita com
o doutoramento de engenheiros civis, né, a titulação de doutorado de engenheiros civis, assim, que não tem uma correlação, e aí a tentativa de forçar e relacionar dados que estão desconectados, que não implicam necessariamente em causalidade, né. E aí, isso é uma tentativa de uma fabricação, de uma evidência de uma relação que não necessariamente tá tá fundamentada. Então aí eu preciso sempre, reportar como eu cheguei nesses dados, evidenciar e não vou fabricar essa evidência, eu vou mostrar exatamente o que eu tenho e a partir disso é que eu vou trabalhar, enfim, ou a minha defesa, ou o meu contraponto, né. O outro F que a gente tem é o falsificar. O falsificar evidência, falsificar material, falsificar autoria, não tem nem muito o que dizer, né. Falsificar, não. Então, na parte de dados, a gente não fabrica os dados, o que acontece que aparece, a gente reporta, a gente gerencia esses outliers, a gente entende como a gente chegou naquele resultado, a gente não fabrica evidência e também a gente não falsifica a informação. Simplesmente não. Não tem nem muito o que dizer nesse sentido, né. E o P, que é de plágio, e aí, a de opa, algumas coisas relacionadas ao plágio. Então, importante, a ferramenta, né, Turnitin, ela não identifica plágio. Às vezes tem essa questão do conceito, né, de plágio. E aí é importante lembrar o seguinte: a ferramenta, ela vai detectar similaridade. Para de fato entender que aquilo é plágio, ele tem que passar por um processo de investigação, entender que efetivamente houve intenção, as partes têm que ser ouvidas, né. Então, o plágio é uma outra questão, o plágio acadêmico ele passa por um processo investigativo, não é porque você encontrou similaridade no teu trabalho quando você submeteu na ferramenta que você, enfim, fez um plágio, não é isso. A ideia é você entender com base, né, nesse relatório, onde é que tem similaridade do seu trabalho com as bases de dados da Turnitin, verificar, aí, às vezes são citações, aí verificar se essas citações elas estão com aspa, elas têm o recuo, qual tipo de fonte está sendo encontrada essa informação similar. Então é muito mais uma análise nesse sentido qualitativo, tá, da similaridade, entender que tipo de similaridade, de onde que ela vem, e também a porcentagem de similaridade me dá, né, se eu faço a subtração daquela porcentagem, eu chego o quê? Na porcentagem de escrita original, para de repente ver se eu quero desenvolver mais meu ponto, então é muito mais nessa linha, tá. O plágio ele vai passar por um processo de investigação. Aqui a gente tem alguns casos, né, de aí que passaram por investigação, então aqui, ó, vocês podem ver até que na manchete ele usa suspeito, por quê? Porque é preciso comprovadamente entender que houve a intenção, que não era de repente uma prática ruim, uma falta de conhecimento que acontece bastante, né? A gente às vezes vai ver metodologia de pesquisa científica, né, de trabalho científico na universidade, às vezes no primeiro, no segundo ano da universidade, nunca teve contato com aquilo antes. Então, muita gente por desconhecimento acaba fazendo trabalho aí é, com práticas ruins, né, de metodologia científica. Então, para entender se foi plágio, precisa, enfa enfim, de fato, fazer essa investigação. Tá vendo aqui, ó, investigação, né. E aqui, do lado esquerdo, canto, tem a questão do site da FAPESP, que tem um sumário de casos que são aí processos, então são processos que passaram por investigação, foi aberto aí um inquérito, entender o que que aconteceu, as partes são ouvidas, então precisa comprovar que de fato houve intenção de se apropriar da ideia do outro para ser considerado plágio. E aí, por exemplo, esses casos na FAPESP, a pessoa, quando é comprovado que ela teve a intenção, aí ela perde a bolsa, o nome dela fica aqui, se você clica nos processos, você tem o nome, a universidade relacionada, o que que aconteceu. Então, assim, é importante a gente verificar se a gente está com uma prática ruim, verificar as similaridades até para corrigir isso antes, né? Porque nossa intenção não é aí plagiar ou se apropriar do trabalho de uma outra pessoa. E aí a gente usa a ferramenta para verificar as práticas, fazer um double check, né? Aqui a gente tem algum outro caso, então tem alguns casos aí, né, enfim, ou de plágio, ou de suspeita de plágio que passa por processo de investigação, e isso é uma coisa, né, não é só um indivíduo ou uma instituição, isso acontece aí ao redor do mundo, e por isso que a gente precisa, então, se ater aos detalhes, né, à metodologia e fazer as verificações necessárias. Aqui, de novo, segundo o ICAI, elementos que configuram plágio acadêmico que foram retirados aí do ICAI, né, então é a apropriação da propriedade intelectual, né,
ou da obra de outra pessoa sem citar a fonte. Então, é me apropriar da ideia de outra pessoa, como se aquela ideia fosse minha, e eu não conto de onde que veio aquela ideia, né? E aí pode ser o quê? Usar palavras, ideias ou produto de trabalho, né? É atribuível que esse produto de trabalho, essa palavra, essa ideia que eu estou usando, na verdade, ela é atribuível a uma pessoa, a uma fonte identificável. Então, se ela é atribuível, se ela tem um dono, eu preciso contar quem é esse dono, quem foi a pessoa que pensou sobre isso, né? Então, se eu não dou esses créditos à fonte onde se obteve essa informação, onde em uma situação que legitimamente a gente espera a autoria original, né? Por que que eu não faço isso? Porque eu tenho o objetivo, o propósito de obter algum benefício para mim, algum ganho, seja financeiro ou não, né? Seja por reputação, seja por popularidade, enfim, não importa. Se essa ideia tem um dono, se você sabe quem é o dono, se ela é identificável, a gente precisa acreditar, tá? Importantíssimo. E aí, né? Por que que a gente faz isso? Porque somos implicantes? Não. Mas especialmente porque as ideias, elas são a espinha dorsal da academia. Ou seja, eu preciso dar a possibilidade de mostrar o meu trajeto, onde eu me baseei. Então, o que que eu utilizei como referência para chegar nesse ponto, né? As ideias, elas são o que ajuda o mundo a seguir se desenvolvendo, seja desenvolvimento, né, social, científico, econômico. Então, as ideias, elas são a espinha dorsal da academia, e eu preciso ter respeito a essa ideia, eu preciso reconhecer os donos das ideias, eu preciso dar crédito a quem é devido, né? Por quê? Porque eu preciso reconhecer a ideia dos outros, esse é o primeiro ponto, eu tenho respeito pelo outro indivíduo que pesquisa tanto quanto eu. Então, eu falo, olha, isso aqui eu peguei de tal lugar de fulano. A partir disso aqui, eu cheguei em tal lugar, mas isso aqui foi um dos degraus, né? Então, isso é bem importante pensar, né? Outra coisa é eu oferecer para quem está aí verificando a minha pesquisa a possibilidade de buscar a origem da informação. Então, vamos supor que a pessoa olhou a tua pesquisa e ela gostou muito, e ela quer entender, e ela quer, de repente, escrever um artigo sobre alguma coisa que você fez, né? Inclusive, a gente espera que ela cite você, certo? E também poder olhar qual que foi o teu trajeto, seja para te apoiar, seja para endossar, seja para fazer um contraponto, seja para contribuir para o debate de alguma maneira, né? Então, a possibilidade de buscar a origem dessa informação, a gente precisa permitir com que os nossos interlocutores entendam esse trajeto intelectual, né, de pesquisa. E, obviamente, também para oferecer respaldo acadêmico do próprio trabalho. Ou seja, é, é importante que você mostre também as fontes que você utilizou, porque essas fontes vão ajudar você a moldar aí, né, a lapidar o seu pensamento, a lapidar a tua ideia, e você pode contar, inclusive, sobre esse seu caminho, né, que você traçou, o caminho que você andou, na verdade, enfim, para ter aí esse respaldo acadêmico em relação ao seu trabalho, para falar, não, entendi, a pessoa usou tal referência, se baseou em determinada coisa, não, essas fontes aqui, esse material é verificado, é um material que também foi usado em outras pesquisas, então é importante para conferir essa credibilidade e dar respaldo para o que vocês estão produzindo, certo? E aí, o plágio, né, efetivamente, ou, enfim, uma prática que pode, quando for investigada, ser reconhecida como plágio ou não, ela pode acontecer né, no aspecto, tanto na forma, quanto no método, quanto no propósito, certo? Então, aqui, ela pode acontecer em que forma, né, de que forma, de que maneira aí? Cópia sem autorização, então copiei o material, não tinha autorização para aquilo. Pode ter um autoplágio, então, às vezes, pode acontecer mas esse material fui eu que escrevi, então se ele é meu, ele é meu. Mas aí esse artigo foi publicado em algum jornal, você fez sessão. Então, é importante você contar que isso aqui é de sua autoria, mas esse material não é original desse trabalho, esse material foi escrito em algum momento, em algum lugar, né? E foi publicado em tal lugar, você precisa contar essa história também. Então, coloquem, citem vocês mesmos, né? Também pode acontecer na forma de falsa autoria ou de envio duplo. Então, assim, é uma autoria que não é efetivamente a minha ou da pessoa, por exemplo, eu citei alguém que não era, e aí o autor de fato
Então, eu tenho aí uma falsa autoria, eu estou atribuindo uma ideia a quem não é o dono dela, efetivamente. Então, por isso que a importância de sempre também verificar lá atrás a bibliografia que eu estou usando, se alguma coisa está esquisita, né? E a importância de ler o autor. Eu vou citar autores que eu li, porque se eu for citar alguma coisa aí que eu não li, isso pode correr um erro, né? E também o envio duplo, enfim. Outra coisa que pode acontecer é por método. Então, que métodos que eu posso cometer esses erros que podem acarretar, né, em similaridade e aí até em plágio, se for o caso, né, enfim, se eu for aberta uma investigação e assim for verificado. Então, pode ser copiar e colar. Então, copiei o texto de alguém e colei sem dar o crédito, ou uma paráfrase inadequada. Então, paráfrase não é copiar o trecho, substituir as palavras, tipo, conectores, eu preciso contar, né, de onde vem, parafrasear o autor, então é reescrever a ideia dele com as minhas palavras contando, segundo fulano de tal, né, uma referência perdida, então uma referência está completamente perdida aí, não foi usada, né? Uma referência que seja falsa também, então falar que eu verifiquei determinado lugar e eu não verifiquei. Fabricação de dados e roubo de ideias também são outras formas, né? Outros métodos de plágio aí. Então, fabricar um dado, falar que eu apresentar números ou, enfim, evidências que nunca foram de fato encontradas e roubar a ideia, né? E o propósito pode ser acidental ou intencional. Então, pode, de fato, a pessoa teve a ideia, né, a intenção de se apropriar da ideia do outro, não, foi um acidente, foi uma coisa que eu copiei, fiz uma paráfrase inadequada, não sabia o método, não coloquei na correria, ou copiei e colei, mas não coloquei no formato de citação, e aí parece que, e era para ser uma citação, mas não ficou. Então, por isso que é importante usar a ferramenta também para ajudar nessas verificações. Certo? Muito bem. Aí, aqui, um pouquinho do que é citado, e a gente brinca que é quase tudo, né? Então, ideias de outras pessoas, sejam ideias textuais ou não textuais. Então, se eu ouvi alguma coisa, li numa notícia, se eu ouvi, né? Ou se eu vi num vídeo, assim, eu preciso colocar de onde é que saiu aquela informação. Citação de citação, então eu cito a citação, e se for uma citação de citação, eu também preciso contar que, segundo fulano de tal, né? No livro X, ele fala que a ideia da outra pessoa é tal coisa. Então, se eu vou usar uma citação de citação, eu preciso contar, né? Dessa citação. Figura, então preciso acreditar de onde vem essa figura, quais são os dados aí, figura, tabela, a mesma coisa. Então, da onde eu peguei os dados que preenche essa tabela, ou se eu peguei a tabela pronta, de onde que ela veio, né? Opinião dos outros e conversa, aí fica até, né? Até conversa tem que colocar, então depende, por exemplo, conversas com o seu orientador, apoio do seu orientador, é uma coisa, outra coisa, sei lá, você está num congresso e aí surgiu uma roda de discussão e uma pessoa colocou uma ideia que você achou proveitosa, é importante dizer, né, de onde é que veio essa ideia, importante acreditar de onde foi que surgiu, né, essa citação. Então, é preciso colocar, assim, imagens e fotografias, então se eu usar a imagem, tem o direito, né, propriedade intelectual, enfim, do autor, aí do artista, preciso acreditar, artigos de imprensa, informações de internet, seja blog, seja site, seja, enfim, preciso contar, né, banco de dados, preciso contar da onde que veio patente, então se eu estou usando alguma coisa que tem patente, eu preciso contar dessa patente, né, e filmes, documentários, programas de televisão, enfim, materiais audiovisuais, preciso também contar, colocar da onde é que veio isso. Então, eu preciso basicamente citar e acreditar tudo, quase tudo, né? E o que não é citado? É quase nada. Então, a gente brinca, né? Quase nada. O que eu não preciso acreditar? Então, dito popular, por exemplo, né? Sabedoria popular, conhecimento geral, que aparece em vários textos, parece que não gera polêmica, não é uma opinião pessoal e é difícil de atribuir a uma pessoa em particular. Então, sei lá, ditos populares, né? É difícil você acreditar. Quem que falou o mandarim só não faz verão? Né? Então, vamos supor que você vai usar isso. Então, você pode colocar que de acordo com o conhecimento popular ou com o dito popular, porque você não consegue atribuir efetivamente a uma pessoa. Né? Então, esse conhecimento geral, que você não consegue relacionar a uma fonte específica, é uma coisa que não precisa citar, né? Porque, enfim, a gente não consegue atribuir ao autor, então a chance até da gente citar errado, ela é grande. E as suas próprias ideias,
E aí depende. Então, é importante, que é o que a gente falou um pouquinho, se for sua própria ideia em cima dessa pesquisa que você está realizando, não precisa citar. Mas se foi uma ideia, por exemplo, que você escreveu em algum paper que você publicou e você vai né, remontá-lo, reutilizá-la, vai citá-la nesse artigo, aí como ela já vem de um momento anterior, você precisa colocá-lo. Isso aqui foi utilizado em tal maneira, e o autor fui eu. Você precisa colocar lá o crédito com o teu sobrenome mesmo, precisa contar aí que essa ideia é tua de algum outro momento e que você utilizou ela agora, neste momento atual, tá? E aí, naquilo que, né, na dúvida, cita. Então, estou um pouco na dúvida, me dá a sensação de que eu preciso citar, cita, né, coloca. E aí, se for o caso, depois o teu orientador vai te ajudar a falar, não, isso aqui especificamente talvez não precise citar, né? Ou um professor de metodologia, você pode fazer o double check, mas na dúvida, cita. É melhor a gente ter o crédito do que faltar o crédito e aí parecer que a gente foi descuidado, né? E aí, um pouquinho de o que é mais apropriado, né, para o que você quer dizer. Aqui embaixo tem a fonte desse artigo do Redalic, que está em espanhol, que fala um pouquinho sobre o resumo, paráfrase e citação textual. Então, por exemplo, se eu vou pegar um apanhado de ideias de um autor, eu não vou usar o tempo inteiro aquilo, eu vou, né, pegar um apanhado para introduzir um tema, eu faço um resumo das principais ideias daquele autor, eu preciso contar, né, essa trajetória, de onde que vem essas ideias, onde estão essas ideias, quem que é o autor, então eu faço um resumo. Se eu quero introduzir, de repente, um ponto, alguma coisa, eu posso parafrasear um autor ou para reforçar o meu ponto de vista, ou coloco isso para depois fazer meu contraponto, então eu uso uma paráfrase, mas eu tenho que contar, né, então, assim, que segundo tal pessoa, né, e aí eu faço a minha paráfrase, ou a citação textual, então eu simplesmente quero endossar, eu quero abrir, eu quero reforçar um ponto, eu coloco a minha citação textual e aí, de acordo com as normas, se for citação longa, preciso, enfim, colocar o recurso, se for uma citação, simplesmente coloco a aspas e coloco sempre o autor, enfim, as informações necessárias, né, página, ano, enfim, então, colocar aí, e aí fazer uma escolha de acordo com o meu objetivo, né, isso daí sempre surge dúvida, quando eu uso resumo, quando eu uso paráfrase, quando eu uso citação textual, então, isso vai variar conforme o teu objetivo, né, o que que faz sentido aí, aqui eu né, resumo ou a paráfrase ou a citação, e aí quem tiver curiosidade de dar uma olhada nesse artigo aí, do que está disponível no Redalic, tá certo? Muito bem. Aqui é uma pesquisa da Turnitin que foi feita ano passado e foi atualizada esse ano, em que a gente investiga os tipos de trabalho não originais mais frequentes, né? E aí um pouquinho dos tipos de trabalho não original, para vocês conhecerem um pouquinho aí das coisas e evitarem também cair nessas, entre aspas, ciladas do trabalho não original, né? Então, seja uma cópia de um outro estudante, eu não acreditei, seja um plágio de copiar e colar, ou um autoplágio, né, uma modificação manual do texto, manipular o texto para tentar driblar e, enfim. Então, para vocês conhecerem um pouquinho aí dos trabalhos originais, isso está disponível no nosso site também, se alguém tiver interesse em fazer o download, certo? E aí aqui são alguns exemplos. Então aqui, por exemplo, eu tenho proposital, né? Eu escolhi um trabalho lá disponível no Teses USP, e aí vocês podem ver aqui, ó, no centro da minha tela eu tenho todo o texto, né? E no canto direito eu tenho as minhas fontes de similaridade organizadas de maneira decrescente e o total de similaridade desse trabalho é de 34%, que significa, então, que 66% do meu trabalho, supostamente, texto original, né? E aí aqui, ó, vê que não há crédito ao autor, as coisas estão copiadas, e aí, por exemplo, eu percebo que esse parágrafo todo ele foi copiado, aí criei uma introdução aqui, fiz uma alteraçãozinha de, enfim, conectores, palavra-chave, então eu preciso, isso aqui não é uma paráfrase, né, isso aqui eu basicamente copiei, colei, fiz alguma alteração, mas o cerne do que o autor escreveu está aqui, então eu preciso contar de onde que eu peguei essa informação, certo? Ó, outra coisa que também é importante, então neste outro parágrafo aqui a gente vê que tem um texto todo copiado em cima, que vem da fonte 1, vermelhinha, e um texto embaixo aqui que foi copiado da fonte 4, e houve só a ligação entre os dois, que é como se fosse o que a gente fala que é collusion, né? Colusão dos textos. Então, assim, aqui também, se eu peguei a ideia de um e peguei a ideia do outro, tem que falar, segundo fulano de tal, de acordo com tal pessoa. Então, eu preciso contar, né?
um pouquinho. Eu posso até ler o que essa pessoa escreveu, escrever com as minhas próprias palavras, se eu estou fazendo uma paráfrase, mas eu preciso contar, né? E aqui, por exemplo, ele pega a ferramenta, ela pega, ó, isso aqui é uma citação, mas está aparecendo realce. Por quê? Porque é uma citação, mas tem similaridade na base de dados. E aí eu tenho uma opção de aplicar um filtro, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, aplicar um filtro para excluir citação do meu relatório, né? O que que é legal de aparecer? Aparece, aí eu vejo se está certinho, se de repente eu coloquei mesmo, ah não, tá certa essa citação, ah não, aqui faltou aspas, então ajuda a gente até fazer esse double check da forma. A ferramenta ela não vê qualitativamente se está bem feita, se está mal feita, se é a BNT. Ela vai encontrar similaridade, né, e vai mostrar para você a similaridade. Se eu uso o filtro de aspas, por exemplo, o que ela faz é o que está em texto que está entre aspas ou texto que está com recuo, quando aplica esse filtro, desativa a similaridade quando encontra esse caractere ou essa característica do recuo, mas ela não vai ver se está BNT, se está bem feito, se está mal feita. Isso é efetivamente com o pesquisador, enfim, com o aluno, né, ou com o docente, tá? Uma outra dica que a gente fala, né, leve um registro permanente ordenado das fontes de informação, então a gente lê muita coisa, tem coisa que a gente descarta, tem coisa que a gente mantém, tudo que a gente consulta. Podem usar aí, né, um gerenciador de referência bibliográfica, e aí tem vários tipos, né, e aí é legal também vocês se familiarizarem com o estilo de citação adequado para a disciplina, né, então, ou para a instituição, ou para a revista que você quer publicar. Então, eu estou escrevendo aqui minha dissertação, minha tese, né? Sei que eu tenho que usar determinado estilo de citação, mas aí, putz, tem uma revista que eu queria publicar um capítulo da minha tese aqui, eu queria publicar nessa revista. Então, de repente, fazer adaptações necessárias, sempre lembrando de cuidar, né, dessa forma, de colocar as citações adequadas aí na maneira. Então, vamos supor, eu escrevi tudo em ABNT, mas esse veículo que eu quero publicar é um veículo, não sei, de um país X, e aí eles usam APA, eles usam Turabia, não sei. E aí eu tenho que adaptar o estilo de citação para estar dentro dos conformes, né, daquela publicação, ou daquela instituição, enfim. E aqui é um exemplo do Mendeley, né? Então, um pouquinho aí do Mendeley. E aí aqui, a Turnitin ajuda nesse processo de verificação, então, de similaridade, e vocês na USP tem a possibilidade de usar esse software especializado na detecção de similaridades para dar uma olhadinha no que é a escrita original, que tipo de fonte, que tipo de similaridade se está encontrando, né? E aí, existem dois tipos de acesso na USP, a gente vai falar isso de novo mais para frente, tá? Mas é possível acessar a ferramenta via disciplina ou docente, e aí são os docentes e disciplinas de pós-graduação, tá? Os docentes de graduação não vão ter o acesso à ferramenta. Os docentes de pós-graduação, todos têm acesso à ferramenta, então você pode conversar com o seu docente, ele pode criar a disciplina e te convidar como aluno para submeter seus papers e fazer esse relatório de similaridade, ou vocês podem procurar também, né, se for aluno de graduação, enfim, ou o docente às vezes desconhece, não tem a conta, pode procurar também a biblioteca, e a biblioteca pode apoiar vocês, tanto na inclusão desse docente, né, se for do interesse aí do docente, quanto também podem colocar vocês no que é chamado estação de autochecagem, tá? Então, cada biblioteca tem sua estação de autochecagem, e aí elas podem incluir vocês nessa estação de autochecagem para vocês fazerem as verificações necessárias dos trabalhos, né? Aqui é a carinha do relatório que a gente já viu, mas a gente vai entrar no detalhe, então vou passar só para mostrar aqui, ficou porcentagem de semelhança, né? Aqui é semelhanças e fontes destacadas por número e por cor, né? E o detalhe de fonte similar ao texto. Então, eu consigo olhar e comparar aí essas similaridades, tá? Autoplágio, então a gente brinca, né? Se necessário, cita-te a ti mesmo, mas não abuse. Então, se você está escrevendo um trabalho original, você usa algumas coisas que você publicou, enfim, que você escreveu ao longo da tua trajetória, mas também, né, usa, enfim, segue produzindo aí conhecimento. E aqui é um exemplo de uma citação, lá no começo falei que a Catalina, né, tinha construído esse material, e aí aqui, por exemplo, é ela citando ela mesma, falando, olha, esse capítulo, ele foi um paper que foi aceito por, enfim, esse Water Resource Research, que foi reproduzido com autorização, né, que tem uma licença, e aí colocou ela mesma, isso aqui
Então, quando ela fez, se não me engano, a tese de doutorado, ela tinha esse paper que tinha sido publicado e ela usou esse paper, né, como um capítulo aí da tese e a citou. Falou: olha, isso aqui é um material que eu já tinha pesquisado, faz sentido aqui dentro, e aí contar para vocês um pouco de onde é que veio esse material aí, também, reproduzido com autorização. Então, isso é bem, bem, bem importante. Citação fantasma, referência perdida ou falsa. Então, revise, né, com detalhes, correspondência entre citações e referências. Então, faça essa verificação. Essa citação, ela de fato, lembro dela, anotei, marquei, é daqui mesmo, né? É desse autor? Então, é importante isso. Não cite autor que não leu, porque, inclusive, né, se você não leu, você não pode falar que aquela ideia é daquele autor, porque ué, você não leu. E evite citação da citação. Então, sempre que puder, porque a citação da citação é o seguinte, né? A gente sabe, já é a interpretação de alguém sobre a ideia de uma outra pessoa, né? E aí a gente está fazendo a interpretação da interpretação de alguém. Então, se vocês puderem, né, claro, localizar a fonte original, ler a fonte original, isso é sempre o mais recomendado. Pode fazer citação da citação? Pode. É que não pode. Mas se puder evitar, se você puder acessar o material original, é sempre melhor, porque você vai poder fazer sua própria interpretação em cima, né, da informação. Pode acontecer, às vezes é muito difícil encontrar, não tem, e aí a gente sabe que existem essas limitações, enfim. A gente acaba usando a citação da citação, mas quando há a possibilidade, né, de verificar a fonte original, é sempre o ideal, certo? E aí, a parte do depois. Então, desenhei a minha pesquisa, né, me ative aos pontos de metodologia, fiz uma seleção da bibliografia, peguei toda a questão de documentação que era necessária, as permissões, enfim, né, os métodos que eu ia utilizar, depois executei a pesquisa, apliquei as pesquisas, se for o caso, né, as observações, os laboratórios, enfim, né, executei toda essa parte, levantei os dados necessários, escrevi dentro dos conformes, verifiquei similaridades, verifiquei as fontes, está tudo dentro do conforme e eu quero publicar, né? Então é importante a gente pensar sempre nos aspectos éticos da publicação científica, e aí vocês podem passar, né, por todos esses papéis, então, dos editores, questão da confidencialidade, a decisão, né, de publicar ou não, porque está dentro da proposta, porque é relevante, porque faz sentido dentro da publicação em que eu atuo, a transparência em conflitos de interesse, então isso é super importante também, e participação em pesquisa, né? A revisão dos pares, então, assim, os pares poderem contribuir para a decisão editorial, faz sentido, a gente aprova, não aprova, por que que não aprova, né, ou por que que aprova, o que que precisa melhorar, então as devolutivas são muito importantes também, né, para os autores, agilidade, né, no processo de verificação, confidencialidade, objetividade, então também poder ser objetivo na análise que está fazendo dentro da verificação daquele campo de conhecimento e transparência em conflitos de interesse. Então, putz, eu vou ser par de um artigo que eu escrevi junto, eu vou ser par do artigo do meu amigo, assim, então é importante se há conflito de interesse também ser, mas eu sou autoridade nesse tema, então é importante ser transparente se há conflito de interesse, né? E para os autores, obviamente, então, a autoria, né, do material, as boas práticas de pesquisa, né, o reconhecimento de erros, então não passou por alguma revisão de pares, teve algum apontamento, então reconhecer também, e aí, enfim, aplicar as melhorias que forem necessárias, as revisões que forem necessárias, fazer o gerenciamento de dados responsável, tanto no acesso quanto a conservação desses dados. Então, se precisar dessa informação, ela está disponível, ela está organizada, eu tenho toda a documentação, toda a conservação disso, originalidade, né? Do material, esse material ele é meu mesmo, então eu sou o autor, ele tem as minhas ideias, ainda que eu me baseie, eu me apoie em argumentos de outras pessoas, eu tenho a minha contribuição e, obviamente, a transparência em conflitos de interesse, né? E aí também a parte de atribuição. Então, um coautor, né, quando a gente também fala de atribuição e coautoria, o coautor, ele pode ter contribuído, principalmente para a base intelectual, a fundamentação teórica e a motivação criativa por trás do estudo, né? E aí oferecendo orientação à equipe de pesquisa na discussão e análise do dado. No entanto, né, o coautor, ele tem outra função, ler e comentar o trabalho, mesmo que ele nunca tenha escrito uma palavra. Então, é importante também pensar sobre esse aspecto de coautoria,
E fazer o seguinte, definir com clareza os autores e a ordem, conforme a atribuição, e lembrar que assumir uma coautoria implica assumir tanto os benefícios quanto o risco, né? Então, se eu for ser um coautor, eu posso não ter escrito ali, mas eu vou fazer essa verificação, vou entrar como for um coautor. É importante que eu assuma, então, esses riscos, tanto de benefício, né, quanto de, enfim, problemas, entre aspas, né? E o que eu preciso também é definir com clareza o autor e a ordem, né, de acordo com a atribuição. Porque, de repente, a gente tem aí uma coautoria, várias pessoas escrevendo, e a gente coloca precisa contar, né, quem que teve a participação mais relevante, enfim, preciso colocar isso na ordem e também todo mundo que participou precisa, então, assinar uma declaração de autoria, para a gente contar que a gente fez esse trabalho junto, certo? E aí a gente vai falar um pouquinho como acessar a ferramenta na USP, então eu vou mostrar para vocês como é que funciona, tá? Lembrando que alunos de pós-graduação podem procurar os docentes para verificar o acesso à ferramenta, alunos de pós-graduação, e alunos de graduação podem procurar direto a biblioteca da unidade, né, para essa estação de autochecagem aí, para ter acesso à estação de autochecagem. Na dúvida, conversou com o docente, mesmo sendo de pós-graduação, o docente não sabia, enfim, pode procurar a biblioteca, que a biblioteca poderá acessar, apoiar vocês, assessorar vocês aí, tá certo? E aí, vou mostrar então, agora, opa, trocar a minha tela aqui. Então, funciona assim, né? Vou pegar e vou falar, olha só, quero acessar a minha ferramenta. Deixa eu ver se estou compartilhando a tela certinho assim. Quero acessar a ferramenta, fui lá, conversei com o meu docente falou, não, beleza, você já está incluído. Ou falei com a biblioteca, não, sem problemas, já vou colocar você aí acessando a ferramenta. O que, que vai acontecer? O e-mail que você compartilhar, né, possivelmente seu e-mail USP, você vai receber um convite que vem como Turnitin No Reply, falando que uma conta Turnitin foi criada para você e te dando as informações de login. Então, às vezes, se o docente falou que incluiu a biblioteca e você não encontrou, como é um e-mail automático que vem como Turnitin No Reply, dá uma olhadinha no spam, tá? Que eu já vi acontecer algumas vezes de vir por spam. Recebe o e-mail e aí você tem que configurar a tua senha. Então, vai vir uma tela que você tem que colocar aqui o teu endereço de e-mail e o teu sobrenome. Qual é o sobrenome? Tem 4 sobrenomes. Dá uma olhada no sobrenome que vem no seu e-mail de convite e coloque exatamente como está aqui. Porque se você colocar um outro e-mail aqui, a ferramenta não vai reconhecer você e vai falar, ó, não tem ninguém assim na minha base de dados, não. Tá certo? Então, coloquem aí o sobrenome desse e-mail. Uma vez que você fez isso, você vai receber um segundo e-mail falando com o link de ativação e criação de senha, tá? Então, lá você valida falando, ó, sou eu mesmo, meu sobrenome é tal e meu e-mail é tal. Fez esse processo, vai receber um segundo e-mail falando, ó, agora você tem que configurar a tua senha. Aí você clica aqui, faz a configuração da senha, dá a pergunta secreta, acabou, já tem acesso ao Turnitin, tá certo? E aí, como eu faço para acessar o Turnitin, então? Eu tenho que ir em turnitin.com, lá no meu browser, não preciso estar, porque quando a gente fala estação autochecagem, às vezes gera essa confusão, mas eu preciso estar na biblioteca para fazer esse acesso? Não, tá? Não precisa estar na biblioteca, não precisa estar também conectado em VPN, certo? Então, vocês simplesmente, navegador, turnitin.com, pode acessar em inglês por default, a página vem em inglês, mas vocês podem aqui no canto superior esquerdo trocar para português, por exemplo, tá? E aí no canto superior direito você tem o acessar. Aqui tem esse criar conta. Opa, fiquei muito rápido. Tem esse criar conta. Eu não consigo criar uma conta sem receber o convite, tá? Porque eu preciso estar atrelado a uma instituição que fala, olha, estou convidando esta pessoa. Então, não adianta vir aqui criar conta, tá? Tem que esperar o convite tanto ou do docente ou da biblioteca, certo? Clico em acessar, quando eu tenho já minhas credenciais validadas, com o meu e-mail, minha senha e faço o login. E o que, que vai acontecer? Eu vou entrar, essa é a home da Turnitin, aqui em cima eu tenho meu nome, se eu faço um clique nesse meu nome eu posso trocar minha senha, meu nome veio digitado errado, vamos supor que tenha vindo Daniela, e a Daniela, eu clico lá, enfim, aí vai aparecer o campo do meu nome, eu atualizo o meu nome, tranquilo, certo? E aqui me mostra as aulas que eu estou matriculada, vai mostrar a universidade a qual eu pertenço, né, no meu caso uma conta teste, e depois a aula, então aqui pode ser uma aula, né, do professor,
e aí eu vou ter o nome do meu professor, se a aula está ativa e qual a data de início e término dessa aula. E aí, dentro dessa aula, vai ter atividade na qual eu submeto o meu trabalho, ou se for a estação de autochecagem, via biblioteca, vai estar lá a estação de autochecagem, né? Biblioteca X, que é a biblioteca que eu estou relacionada. E aí, o professor vai ser a biblioteca, vai ter status da aula e quando é que está válido, tá? E aí, eu vou clicar aqui, por exemplo, na estação de... na exemplo de aula, desculpa. E aqui vai ter, então, a minha tarefa, certo? Aqui vai ter a minha tarefa, exemplo, né, de atividade para submissão, aqui se tiver alguma informação adicional, as datas, né, e nesse botão azul é onde eu faço o envio da tarefa, tá certo? Aqui já está enviado, a gente tem uma tarefa aqui que já gerou um relatório de 66%. Então, basicamente, o que eu faço? Eu clico aqui no enviar, isso aqui vai estar em branco, eu clico em enviar, e ele vai perguntar o arquivo que eu quero enviar. Deixa eu fazer um envio aqui. Se eu consigo. Aqui, ó. Aqui eu já tenho o envio, mas eu posso reenviar. Então, eu faço um clique em reenviar, né? No meu caso, é o enviar. E aí, ele já vai ter meu nome, eu coloco o título do envio que eu quero fazer. Então, eu quero enviar um documento falando, é versão 1 da minha dissertação, coloco o nome que eu quiser, né? Ou o nome relacionado ao trabalho do professor. E aí, lembrando o que eu posso enviar. Então, eu posso ter arquivos máximo 100 megas, máximo 800 páginas, mínimo 20 palavras. Tá? Então, menos de 20 palavras, o algoritmo não verifica e gera relatório. Mais que 800 páginas ou 100 megas vai dar erro no seu arquivo. Tá? E que tipo de arquivo que eu posso mandar? Então, posso mandar Word, PowerPoint, WordPerfect, tem todos esses arquivos aqui, essas extensões. O que é importante? A ferramenta faz a verificação de texto. A ferramenta não faz verificação de imagem. Então, se eu mandei um print de tela, uma imagem, uma figura, uma tabela que é print, uma foto, a ferramenta não faz verificação. Ela faz a verificação do texto. Então, se tem um texto lá com algumas imagens no meio, o que ela vai fazer é verificar o texto e ignorar as imagens, certo? E aí, eu seleciono o documento que eu quero mandar, clico aqui em Upload, tá? Vou pegar aqui agora aqui, vou pegar exemplo. Ele vai carregar, eu vejo se é isso mesmo, então coloco aqui exemplo. E vou fazer o upload, certo? Ele vai carregar aqui o arquivo para mim. Aqui é a miniatura do meu arquivo, eu vejo se é isso mesmo. Aqui do lado esquerdo, informações gerais como autor, enfim, nome do arquivo, nome da tarefa, quantidade de páginas. Dou um confirmar se é esse mesmo. E ele vai. Me fala aqui em cima, parabéns, o seu envio está concluído. Então, eu preciso dar o confirmar para esse arquivo subir, senão ele não sobe, tá certo? E aí, retorna a lista de trabalho. E ele está fazendo o quê? Ele está processando para gerar um novo relatório. Quanto tempo leva? Depende do tamanho do arquivo, né? Então, depende se tem muitos caracteres, muitas páginas, vai levar mais tempo. Se tem 3, 4 páginas, vai levar menos tempo. É para levar horas? Não. Tá? A gente está falando aí de uma escala de minutos mesmo, tá certo? Vou deixar aqui processando e aí vou mostrar para vocês um outro. Então, fiz o meu envio, já até fez o processamento aqui. Fiz o meu envio, ok. E agora eu quero consultar meu relatório. Então, eu vou lá para o meu exemplo de aula, né? E vejo aqui que gerou um relatório com 66% de semelhança. Então, eu faço um clique e vai abrir o meu relatório de similaridade. Carregando aqui. Então, ele carrega o meu texto aqui no centro, e aí ele me mostra os realces, né, de onde tem similaridade, ele mostra o texto destacado, organizado por cor e por número, tá? E aí, eu vou mostrar para vocês já a console. Só do lado esquerdo, para vocês verem, eu consigo navegar pelas páginas do meu arquivo aqui, certo? Então, fui direto aqui para a parte das referências, por exemplo. No lado direito, eu tenho essa barra vermelhinha, que é onde a gente vai verificar as porcentagens de similaridade. Então, deixa eu vir aqui para cima. Aqui ele me mostra, por exemplo, que eu tenho similaridade com essa fonte 1. Então, aí me mostra o número 1, eu faço um clique, ele me leva para o texto, né? Me mostra a fonte 1,
enviado para, e aí me mostra aqui Javier Sanches Account. É como se fosse, aqui é uma conta teste nossa, mas é como se fosse uma conta de instituição de ensino. Então, vai mostrar o nome de uma universidade ou de uma escola, tá? Quando for assim. Por quê? Porque é um documento de aluno. Me mostra aqui que tipo de fonte que é. Uma fonte de documento de aluno. Aqui me mostra que é uma fonte de internet, tá vendo? Aqui embaixo me mostra que é uma fonte, é publicação. E aí vou contar um pouquinho. A Turnitin trabalha com 3 bases de dados, tá? A primeira é documento de, enfim, internet, na verdade, então coisas que estão disponíveis na internet, tanto páginas atuais quanto páginas arquivadas, ou seja, coisas que estiveram disponíveis nos últimos 10 anos, não estão mais, mas por alguma razão estiveram, saíram do ar, estão guardadas na nossa base de dados de internet arquivada, tá? Essa base de dados de internet é atualizada diariamente. A outra base de dados é a base de dados de publicação. Então, publicações científicas, coisas também, a gente tem convênio com a Crossref, então a base de dados de publicações que estão na Crossref, né? Então, a gente consegue fazer essa verificação, base de dados de publicação. A terceira base de dados é a base de dados de documento de aluno, tá? Como é que funciona essa base de dados? Essa base de dados é o seguinte: o docente ou a instituição, cada vez que cria uma tarefa no Turnitin, pode decidir se o trabalho que foi enviado para aquela tarefa, além da verificação de similaridade, né, e do relatório gerado, aquele documento ele fica armazenado na base de dados de documento de alunos da Turnitin para servir como fonte de comparação para trabalhos futuros. Isso é uma escolha do docente da instituição, tá? Então, e aí na USP a recomendação é que os trabalhos não fiquem armazenados na base de dados da Turnitin, tá certo? Então, não é porque vocês mandaram o trabalho de vocês para a Turnitin para gerar o relatório de similaridade que automaticamente o trabalho de vocês fica nessa base de dados de documento de aluno, tá? Ao contrário, a orientação da instituição é que não se coloque nada nesse trabalho de alunos. E aí, as comparações dos trabalhos da USP, elas são feitas nessa fonte de internet a partir do próprio banco aí, teses.usp, tá certo? Então, o trabalho de vocês não fica armazenado na base de dados da Turnitin para servir de fonte de comparação, tá certo? Isso é uma escolha tanto do docente quanto da instituição. Então, é importante esclarecer isso. Por quê? Porque esse trabalho ele é propriedade intelectual do docente, da instituição e do aluno, né? Então, eles têm que ter o controle em relação a isso, tá? E aí, vou mostrar para vocês. Então, aqui, ó, eu tenho um trabalho que é documento de aluno, que nesse caso, quando a tarefa foi criada, foi dito, os trabalhos enviados aqui ficam nessa base de dados. Quando eu faço um clique, ele me mostra o texto, que tem a similaridade, né? Me mostra a instituição, me mostra que é documento de aluno, mas não me mostra nem o detalhe do texto, porque ele fala assim, ó, que como os documentos enviados, eles são propriedade intelectual, né, dos autores, instrutores e respectivas instituições, a gente não pode mostrar o conteúdo, né? O docente pode fazer uma requisição. Então, o docente que encontra similaridade pode fazer uma requisição para ter acesso ao material integral, mas mesmo assim, o docente que recebe a solicitação, que é o dono, né, ele pode decidir não compartilhar e ninguém vai ter acesso àquele material, certo? Muito bem. Então, aqui eu consigo ver, né, onde tem similaridade aí com o texto do Javier. Algumas dúvidas que surgem, então, importante. Algumas perguntas, né? A ferramenta verifica o texto em português, aqui que o trabalho foi enviado em português, tem um trecho em inglês, ela verificou a similaridade, tem um trecho em espanhol, verificou, e um trecho em francês, verificou. Então, ela vai fazer essas verificações, tá? Submeti meu trabalho em inglês, ela vai verificar com as bases de dados em inglês. Submeti em espanhol, verificar com a base de dados em espanhol, mas também vai verificar esses trechos, né? A parte de imagem gráfico. Então, tabela. Aqui, o meu texto está em formato em tabela, mas é uma tabela com texto digitado, não é um print, não é uma imagem, tá? É uma tabela que foi preenchida com texto digitado. Então, encontra a similaridade. Imagem não. Então, isso aqui foi extraído do nosso site, não foi encontrada aí a similaridade, é porque ela não faz verificação de texto, tá? Citação. Então, tudo que tiver similaridade, ele vai encontrar. E aí, depois eu vou mostrar como aplica o filtro, né, de citação. Equação. Equação, se for texto digitado, se for equação com caractere, sim. Se for uma equação que eu gerei numa ferramenta de equação, e aí depois, quando eu exportei como imagem, não faz a verificação. Aqui, para esse exemplo, eu usei o editor de
equações do Microsoft Word, e aí, então, são os caracteres, né, soltos, e aí por isso encontra a verificação, tá certo? Se for imagem, não verifica. E referência. Como é que a ferramenta faz para referência? Procura a palavra-chave, referência bibliográfica, e aí faz essa verificação, tá certo? Aqui. Muito bem. Então, vamos lá. Quero ver da onde vem a minha similaridade. Aqui na minha fonte 1, já vi que vem do Javier, então talvez, né, se é o caso de um texto que eu copiei e colei, eu preciso dar o crédito. Vamos clicar aqui no 2 para ver a fonte de internet. É um texto da tese USP, e aí, como é um texto de internet, que a base é aberta, o que acontece? Eu consigo ver, vendo exatamente o texto, e o texto que tem similaridade. Aqui em cima eu vejo que é um texto de fonte de internet, e eu posso clicar nesse link que ele me leva para a página da fonte, certo? Aqui do lado direito tem esse ícone com 2 folhas, porque aí eu abro esse texto na console lateral para poder fazer, enfim, a devida comparação também, se eu quiser, tá certo? Então eu posso aí olhar o texto, entender de onde vem a similaridade, ver se faz sentido, né, a similaridade. A mesma coisa para texto de publicação. Faço um clique no texto de publicação, ele me mostra aqui o texto de publicação. Se eu faço um clique, ele me leva para a página aí. Nesse caso, é uma publicação, aqui já fez até o download, então eu consigo verificar a publicação. Se é uma publicação que eu preciso eu preciso ser membro, né, eu preciso de uma assinatura, o que acontece é que eu preciso, então, ter um usuário, uma senha, ser membro efetivamente para acessar o conteúdo, mas a ferramenta me leva até a página da publicação, tá? E aí depois eu preciso das credenciais efetivamente para acessar aquela base de dados da publicação. Muito bem, né? E aí, o que eu vou fazer? Tô aqui vendo o meu texto, eu vi, então, que achou similaridade aqui, enfim. E aí, eu preciso, então, entender. Falar, ó, vou começar aqui, entendendo o que está acontecendo na citação. Falei assim, não, as citações, eu olhei todas as minhas citações, vi que está tudo certo ou não. Falei, putz, aqui comi bola, tá achando similaridade e eu preciso colocar aspa, ou eu preciso colocar o recuo. Então, importante para fazer a verificação. Aí vamos supor que eu fiz a verificação, tá tudo certo, o que eu faço? Eu venho aqui nesse ícone do funil, faço um clique e aplico e falo, ó, vou excluir aspa. E aplico aqui embaixo a alteração. Baixou para 54% a minha similaridade. Aí aqui, ó, tem um trechinho que está com similaridade com uma outra fonte, mas de maneira geral, ele já não pega mais o que está entre aspas aí, né? Aqui em cima, ó, é um texto que não está acreditado, tá vendo? Aqui estava, tá com aspas, né? Aqui também está com aspas. Então, o que está com aspas ele já tirou, mas o que não tá, talvez aqui eu precise falar, putz, olha, eu apliquei o filtro, mas não tá. Isso aqui é uma ideia de alguém, então eu preciso colocar, de repente, se é ideia ou se é uma, né? Eu preciso contar aí de onde é que vem essa informação, certo? Outra coisa que eu tenho é a parte da bibliografia. Então, vamos supor aqui, em bibliografia eu tenho, né, as similaridades, mas aí eu olho e falo, não, vamos fazer o seguinte, vou aplicar, excluir bibliografia, e aí aplico a alteração, e falo, ó, caiu para 47%, e já não aparece mais destacado. E aí, importante, o que acontece? A ferramenta busca a palavra-chave, certo? Então, ela não vai ver se está bem feito ou mal feito. E aí, ó, ela excluiu tudo que era esse grupo de bibliografia, inclusive esses links soltos aqui, que estão em bibliografia, mas que não estão bem feitos. Então, isso é uma coisa também, a análise qualitativa vai vir aí do aluno de fazer exatamente dentro da regra, né, que for adotada aí para a metodologia do trabalho, certo? E, por fim, eu posso aplicar o funil aqui e excluir fontes com menos de X palavras, então pode ser 15 palavras, ou 2% de similaridade. Por quê? Porque eu digo o seguinte, eu falo, ó, esse número também é pouco relevante, então eu vou excluir aí do meu trabalho e não quero considerar. E aí eu posso aplicar essas alterações. E aí baixou para 46%, mas eu ainda tenho algumas similaridades aqui. E aí eu preciso entender, então eu falo assim, putz, esse quadro aqui, ó, tô precisando acreditar essa tabela. Não contei de onde veio essa informação, então preciso contar
de onde é que veio essa informação. Esse texto aqui também não está acreditado, e é um texto, não está original, né? Ou então, simplesmente, se é um texto que é uma construção parecida, eu também consigo olhar e falar assim, não, eu estou vendo que tem similaridade, mas a ideia original, eu sei que fui eu que escrevi, é simplesmente uma construção parecida, né? Então, vocês podem verificar. Putz, sabe o quê? Eu preciso de ajuda do meu professor para trabalhar isso. Então, o que vocês podem fazer? Vir aqui nessa setinha para baixo do botão cinza, escolher, colocar a exibição atual e fazer o download deste relatório com as fontes em PDF, e aí compartilhar esse PDF, de repente, com o professor e falar, professor, me ajuda nesse sentido, né? O que eu faço aqui, ou está acontecendo isso, preciso melhorar o quê, né? Eu preciso de uma ajuda, não sei como fazer, então aí vocês podem pegar este relatório que é gerado, ó, na capa tem o nome do autor, o nome do artigo, né? Enfim, algumas informações de envio, aí vai ter o texto com os destaques, tá certo? E nas últimas folhas, vocês têm aí enfim, as porcentagens e o resumo aí das similaridades com os critérios adotados para chegar nesse filtro e neste número, tá certo? Então, é uma forma aí de vocês poderem também olhar de onde vem essa similaridade, né, acreditar o que precisa ser acreditado, colocar no formato que precisa ser acreditado, alterar alguma coisa que talvez tenha que ser alterada. Vocês podem, inclusive, baixar o PDF e conversar com os professores aí para orientação, né? E isso também mostra que, vamos supor que aqui não tem problema nenhum, tá tudo acreditado, tudo certinho. Ainda assim, eu tenho 46%, que significa, de similaridade, que significa que eu tenho, então, 54%, né, de escrita original, e aí fala, não, 50% é um número bom, não, quero ampliar isso, então talvez eu vá eliminar alguma coisa aqui, vou colocar, ou vou discorrer mais, vou criar um capítulo novo, um parágrafo novo, enfim, vocês também podem usar isso como um termômetro aí de texto 100% original versus texto que não que é baseado, enfim, em ideia de outros autores, tá certo? E aí, é basicamente isso que eu queria contar um pouquinho para vocês. Vou voltar aqui para a apresentação. Rapidamente. Opa. Agora foi. E aí, aqui eu tenho um pouquinho das fontes utilizadas para a apresentação. E quero agradecer, então, o tempo, a disponibilidade e o interesse de vocês. Fico disponível para responder perguntas e vocês também podem nos encontrar por esse e-mail cs-latam@turnitin.com, né, que aí é o meu time que recebe os e-mails e a gente vai adorar ajudar vocês, tá certo? Muito obrigada, então, pelo tempo, pela disponibilidade e eu fico à disposição para perguntas, dúvidas. Espero que tenha ajudado. Muito obrigada, tenha um ótimo dia. Muito bom, muito obrigado também por esta apresentação riquíssima, riquíssima. Antes de passar para a Daniel, que está connosco online, uma correção. De facto, eu, no início, li um currículo que não era o da Daniel. Porquê? Isto ter várias abas abertas no computador gera esses problemas. Então, eu cliquei inadvertidamente no texto que estava no meu manuscrito, ele desceu e eu fiquei com um currículo que não era dela. Vamos fazer aqui a correção, que a Daniel é consultora de serviços académicos e profissionais na Turnitin para a América Latina, e ela tem mais de 15 anos de experiência em desenvolvimento de programas de treinamento e enablement em empresas, por exemplo, como a Latam Airlines, o Google e a Amazon Web Services, com foco em soluções digitais. Ela possui formação em comunicação social, é minha colega, portanto, muito prazer, muito gosto, uma honra. Ela, então, a formação dela em comunicação social pela Faculdade Casper Libero, em São Paulo, e tem pós-graduação em estéticas tecnológicas pela PUC de São Paulo. Daniel, está me ouvindo? Ouço super bem, vocês também me ouvem? Muito bem, Daniel, muito obrigado, parabéns pela sua apresentação. Eu que agradeço a oportunidade. E aí, vamos ver como estão as perguntas, então. Vamos ver, então, as perguntas. A primeira pergunta, aliás, eu vou começar por 2 comentários. O primeiro comentário é da Patrícia Almeida, que ela fala que um tema mega importante e que nunca considerei verificar algumas coisas citadas pela Daniel. Vou adotar essas análises a partir de agora. O segundo comentário
vários participantes que disseram que a sua palestra é realmente de grande qualidade, excelente, e o Juninho Guerra falou que nem fiz metodologia ainda, mas este congresso tem ajudado muito. Excelente. Ele acrescenta que ele tem uma dúvida. E agora vamos à primeira questão. Quando eu escrevo sobre um assunto e me baseio fortemente em uma determinada fonte, de modo que os textos fiquem parecidos, é plágio mesmo se eu citar a fonte? No caso, como você está colocando crédito, né, ao autor, na verdade, isso que você comenta, assim, a gente tem duas formas de citar, vamos dizer, né, a citação direta, a citação indireta. Então, o que você está trazendo para mim, pelo que eu entendi no exemplo, é que você colocou uma citação indireta aí, parafraseou, só que está muito parecida com a ideia do autor. O que é importante nesse sentido é você contar de onde vem. Então, qual que é a origem dessa informação ou dessa ideia? E aí, você fazendo isso, você evita o problema. O importante é sempre acreditar a fonte, né, o autor aí da ideia original, tá certo? Muito bem. O Jairo Pascoal Júnior pergunta: você pode comentar sobre o autoplágio e como proceder para evitá-lo? Certo. Então, isso também me gera bastante dúvida. Aliás, o autoplágio é um tema que ele está sempre em discussão, né? O que é importante, assim, quando eu estou fazendo um trabalho e estou desenvolvendo ele, então são minhas ideias novas. Mas aí, por exemplo, tem alguma coisa que eu fiz em um momento anterior da minha carreira, né, sob uma outra ótica, e vou usar aquela reflexão. Eu preciso contar que isso, né, isso está num paper, por exemplo, está num artigo, está publicado em algum lugar, eu preciso contar, né, porque a partir do momento que eu publico isso em algum lugar, eu tenho como mapear essa fonte, e aí eu preciso dizer, olha, eu estou trazendo isso daqui, mas isso foi encontrado em um outro momento, tá? Muito bem. A Tarsília e a Laraine perguntam: o que seria envio duplo? Ah, muito bem. O envio duplo, né, que a gente falou que é uma das formas que pode ocorrer, enfim, o plágio, é quando eu envio meu artigo para 2, 3 revistas ao mesmo tempo, fico esperando, né, o resultado e acabo, enfim, tendo envio duplo, é o mesmo artigo em 2 veículos, isso não pode acontecer, né? Ou então eu mando assim, eu traduzo o meu artigo para o inglês e mando um para uma revista em inglês, o outro para uma revista em português. Isso não pode ser feito, não é uma prática. Esse seria o envio duplo, tá bom? Muito bem. Ô, Daniel, você está em condições de abrir a sua câmera? Assim, Ah, todo mundo quer conhecer você ao ah, vivo oi, e a gente, cores. Todo mundo quer ver você ao vivo e a cores. Ah, agora sim, agora é a desculpa. Daniela. Desculpa, sou Muito bem. tímida. Não, assim, é muito legal ver você. A Priscila Siqueira, ela fala o seguinte: cada vírgula que eu escrevo deve ter uma citação. Não posso expressar minhas ideias e interpretação sem necessariamente citar alguém. Eu estou no doutorado e desde a graduação ainda percebo que sempre fica esse questionamento. É normal, assim, né? Qual que é o limite da citação? Até porque, quando a gente está apresentando, seja uma tese ou uma dissertação, também vão cobrar a gente pela quantidade de trabalho original colocada. Não tem uma receita de bolo, tá certo? Então, não posso te falar, siga essa fórmula ou siga essa fórmula. O que é importante é, por exemplo, você está fazendo o seu trabalho, quando você vai fazer a observação ou o trabalho crítico em cima do autor, você já citou ele lá em cima. Então, você só, né, você faz o seu ponto em cima do que você apresentou. O importante é que, em algum momento, você coloque a origem, né, daquela teoria, enfim, daquela informação que você usou, e aí depois você discorre com o seu trabalho original, faz a crítica efetivamente. Mas, então não é cada vírgula, né, não tem uma receita de bolo, é mais assim, então eu fiz uma abertura, contei que, ó, os objetivos dessa pesquisa, ou, enfim, a problematização da pesquisa parte de determinada coisa, e aí, a partir da determinada coisa, que é um autor que eu apresentei, eu falo, e aí, com base nisso, o meu objetivo é investigar tal coisa, é tratar tal coisa, e aí sou eu falando sobre o trabalho a partir da minha crítica de um autor. Não sei se ficou claro, mas não tem, de fato, uma fórmula de bolo. Muito bem. Adoraria. Gabriela Ambrósio fala: para quem aplica projetos em sala de aula e precisa tirar fotos dos alunos participando do seu projeto, para colocar em seu artigo, como é que devemos referenciar essas imagens? Como se dá o processo de direito de imagem? Certo. Então, vamos lá. Se é uma imagem que eu estou usando de fora, né, e vou colocar no meu projeto, é importante eu dar uma olhada no copy dessa imagem, então entender se tem direito autoral, se eu tenho que acreditar qual que é o tipo de licença, se pode reproduzir, se não pode, né, dá uma olhada assim, se você precisa daquela informação específica, você vai ter que falar, né, com a pessoa responsável por aquilo. Então, isso é quando eu uso uma imagem já pronta. Quando eu vou usar uma imagem, por exemplo, do aluno, o que que a gente tem que pensar? Puxa, eu quero publicar isso em algum momento. Então, eu vou publicar foto de um aluno meu. Eu preciso da autorização dos pais.
né, para publicar isso. Então, é importante, tem um artigo, né, dentro do Código Civil, eu não sou especialista em lei, tá, gente? Estou formada em comunicação, trabalho na parte mais de metodologia mesmo, então até oriento vocês a darem uma olhada. Mas, quando a gente vai tirar foto de aluno, de menor de idade ou de idoso, enfim, qualquer pessoa, a gente pedir essa autorização de imagem, até se a gente tem o interesse de veicular esse trabalho. E aí, as universidades também, elas costumam ter o comitê de ética, o comitê de pesquisa e investigação, que podem apoiar vocês nesse sentido. Então, minha orientação também é sempre procurar esse comitê dentro da universidade de vocês, porque ele pode ajudar a dar uma luz, até mostrar os formulários que podem ser utilizados. Então, procurem essas coordenações, tá Muito bom? bem. A Caterine Carvalho pergunta: o acesso à ferramenta é gratuito? Então, essa ferramenta, a da Turnitin especificamente, ela é contratada pelas instituições de ensino. Então, como a gente falou com o público, né, público USP tem acesso a essa ferramenta ou via biblioteca ou via professores de pós-graduação. Então, para quem é de programa de pós-graduação, os professores têm acesso. Para quem é graduação, pode procurar a biblioteca, né? A biblioteca, na verdade, todo mundo pode procurar, tá? E aí algumas instituições adquirem. Para quem está numa instituição, pode perguntar se a instituição tem, pode mandar e-mail para a gente também, para a gente verificar. Mas quem está, estou numa instituição, entrei aqui na escola de pesquisadores, estou de uma outra instituição que não tem a ferramenta, aí essa ferramenta, na verdade, ela é paga e ela é institucional, então não tem como fazer um acesso individual. Mas aí vocês podem procurar na internet esses verificadores de similaridade mesmo, tem uma porção deles, né? Enfim, tem, acho que é CopSpider, CopSpay, tem uma série de verificadores que, para quem não tem acesso via instituição, pode procurar também para fazer. O que a gente tem, é o que a gente fala, né? A base de dados da Turnitin. Mas, para quem não tem, pode procurar, existem opções gratuitas. Então, isso vem ao encontro da pergunta que a Paula Monteiro faz, se todas as universidades têm acesso ou não. Não são todas as universidades, né? A USP tem algumas universidades que têm. Se você é um pesquisador vinculado a alguma universidade e está com a dúvida, também pode mandar e-mail para a gente, que eu te ajudo a falar tem ou não tem, e até quem é o administrador lá dentro, como é que funcionaria o acesso, tá bom? Muito bem. O José Milton Filho pergunta: somente os alunos de pós-graduação da USP é que têm acesso ao Turnitin? É um software pago? O software ele é pago pela universidade, então o aluno, para usar depois que está dentro da universidade, não precisa pagar. Não são só os alunos de pós-graduação. A diferença é os alunos de pós-graduação da USP têm acesso via docente. Os alunos de graduação e demais pesquisadores podem falar, né, da USP, podem falar com a biblioteca, tá? Muito bem. A Patrícia Almeida pergunta: e quando temos questões financeiras na obtenção de um documento? Por exemplo, um relatório que, vamos supor, custa 30 mil reais para ser acessado, mas que contém informações essenciais. Como citar? Tá, nesse caso você precisaria ter o acesso a essa informação, ou você teve o acesso pela citação da citação, que aí entra naquela coisa que a gente falou, a preferência, por exemplo, da citação, é ir sempre para a fonte primária. Mas nesse caso, vamos supor que eu li uma pesquisa que citou esse relatório é muito caro, é inviável para mim. Eu faço a citação da citação, né? Então, não sei se é muito nessa linha a pergunta, né? Mas quando eu tenho um material que eu não consigo citar, se eu não consigo ter acesso nem à citação da citação e nem ao conteúdo, eu não sei o que tem lá dentro, então dificilmente eu vou poder citar, né? Eu tenho aqui uma questão da Patti Carina dos Santos, que ela diz que gostaria de saber sobre o acesso à ferramenta, assim como meus colegas pesquisadores. Eu acho que isto vai dar panos para manga para explicar, não é? Então, o acesso à ferramenta, como eu comentei, né, são as instituições que fazem essas aquisições, e aí, se vocês quiserem mais detalhes sobre, sou vinculado a tal instituição, se tem acesso ou não tem acesso, a gente vai ter que tratar caso a caso, né? Senão, vou abrir uma lista gigante de instituições para vocês, e aí vocês podem compartilhar o e-mail, tanto no final da apresentação, o e-mail do grupo, né? Acho que no chat do YouTube também foi compartilhado o meu e-mail direto, que é o derhiroc@turnitin.com. Podem procurar, tá bom? Que a gente apoia vocês com isso. Muito bem. A Targira Rorato, uma dúvida. No caso da citação de uma situação de si mesmo, não é? Onde você traz a ideia principal, também é considerado autoplágio? E ela complementa. Como referenciar uma fala expositiva de um expert durante uma live, por exemplo? Isso é possível? Tá, vamos lá, então vamos separar. A primeira parte é da citação, né, de se autocitar, que é aquilo que a gente falou, então, isso foi um trabalho, usei na minha monografia, usei na minha dissertação, e agora estou retomando na tese, eu cito, né, o que eu fiz, porque isso tem que mostrar também que foi num outro recorte, sobre uma outra luz, uma outra ótica. Se isso foi publicado em algum lugar, eu preciso pedir autorização, né, do jornal, do periódico que isso foi publicado, para colocar na minha tese, então eu preciso citar, tá? E depende
muito. Se é uma ideia que eu tive agora, enquanto eu estou fazendo essa investigação neste momento, aí é minha ideia, eu não preciso citar. Mas se é alguma coisa do passado de um outro momento, sim. Essa é a primeira coisa. A segunda é que aí você tem que procurar o modelo que é o de citação de informação verbal, né? Então, se é numa live ou se é numa palestra, eu preciso contar isso. E aí ela ocorre de uma maneira diferente. Então, você vai colocar, né, a ideia da pessoa, entre parênteses, você tem que colocar, que é uma informação verbal, e aí vai como nota de rodapé, tá? E aí você tem que colocar quem foi a pessoa que falou, quando que ela falou, onde ela falou, tá? E aí eu sugiro vocês darem uma olhada na ABNT, manual mesmo, para olhar exatamente o formato certinho que vocês têm que colocar, mas aí procurem por citação de informação verbal. Muito Tá bem, certo? está certo. Vamos à última questão, da Patrícia Almeida. Similaridade e plágio são diferentes. Existe uma porcentagem máxima, boas práticas, de similaridade aceitável num trabalho, ou o ideal é zerar isso tudo? A gente brinca que essa é a pergunta de 1 milhão, né? Como é que funciona? Similaridade. Existem, por exemplo, e aí vou sugerir para vocês, existem, por exemplo, revistas, periódicos que limitam uma porcentagem. E aí, se você quer publicar, eu oriento você a dar uma olhada nessa publicação, quais são as orientações e, né, os requisitos de aceitação para entender essa porcentagem de similaridade. Existem instituições que aplicam também uma regra, mas isso vai caso a caso. A gente não tem também uma receita de bolo, e aí eu explico por quê. A similaridade, o que ela vai trazer é a porcentagem de texto com similaridade e a porcentagem de escrita original. E o importante da similaridade é entender de onde que essa similaridade vem, que tipo de similaridade está sendo encontrada em qual tipo de fonte. E aí, o exemplo da similaridade, isso vai variar muito. Se eu estou falando de um trabalho de direito, eu tenho que analisar uma lei, eu tenho que copiar essa lei ipsis literis. E aí, vai ter várias vezes um trecho dessa lei no meu trabalho. Então, vamos supor que, sei lá, 45%, 50% do meu trabalho seja cópia e cola dessa lei. Eu não posso alterar. Mas toda a minha outra análise é uma análise original em cima da lei. Então, não necessariamente uma porcentagem aí nesse exemplo que eu criei, né, de 50% de similaridade significa que é uma prática ruim. Então, é entender de onde vem essa similaridade. Como a gente viu até no exemplo, existem casos em que a minha similaridade aparece e eu esqueci de citar. Já aconteceu comigo, de estar fazendo a corrida assim, 2 da manhã, terminando o texto, né? A pessoa está o quê? Enlouquecida. E aí come uma bola mesmo. Então, aí quando você passa no relatório, você fala, nossa, isso aqui é verdade, eu li esse artigo, eu não acreditei. Então, é para ajudar muito mais nessa linha, tá? E não tem uma porcentagem específica. Aí, obviamente, é o que eu falei, existem instituições, existem até países que adotam porcentagens específicas, mas é muito também de entender de onde vem, que tipo de similaridade que é, tá certo? Muito bem, Daniel. Muito obrigado. Foi um prazer ter você aqui. Parabéns pela sua palestra. Peço desculpa pelo engano inicial na leitura do seu CV, mas eu tive a oportunidade de o corrigir agora. Um grande abraço. Muito obrigado por ter participado nesta Escola de Pesquisadores da USP. Um grande abraço para você. Eu agradeço demais a oportunidade, foi um prazer estar aqui e eu fico também à disposição e que vocês tenham um ótimo evento. Parabéns, está muito bacana mesmo. Estou acompanhando aqui nos intervalos e está sensacional e discussões essenciais.